Bem-vindo, bem-vinda! Aqui quem vos fala é Antônia, deste canal Corações Ensináveis. Estamos aqui para mais um dia dar continuidade na leitura da Palavra Santa. Quero aqui convidar cada um a se colocar na presença de Deus, levar diante do altar do Senhor todas as suas causas, necessidades e acredite que Deus está cuidando de tudo. Deus disse que estará conosco todos os dias da nossa vida. E ao ouvir a leitura, esta palavra que é poderosa, eu tenho certeza que enquanto ouve, Deus está agindo em favor de cada um. Querido Pai, mais um momento aqui eu me coloco diante do Senhor, pedindo a Ti, ó Deus, que venha de encontro a cada um de nós, estendendo as Tuas mãos de poder e glória, nos abençoando, nos dando da Tua graça e do Teu favor, abrindo, Senhor, o nosso entendimento, para que nós continuemos, meu Pai, aprendendo através da palavra da verdade, que o Teu Santo Espírito venha nos encher e nos encher da vida de Deus e assim nós continuemos, meu Pai, avançando dia por dia, vivendo de glória em glória até a volta do nosso Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos meditar a respeito, que Jesus se entrega livremente. E esta leitura é o capítulo 18 do Evangelho de João, que vai estar nos ensinando a respeito da entrega livremente do Senhor Jesus. E diz assim no versículo 1 do capítulo 18: Jesus se entrega livremente. Tendo dito isso, Jesus saiu com os seus discípulos e foi para o outro lado do riacho do Cedron, onde havia um jardim. Ele entrou no jardim com os discípulos. Jesus já tinha se reunido aí muitas vezes com os seus discípulos. Por isso, Judas, que estava traindo Jesus, também conhecia o lugar. Judas arrumou uma tropa e alguns guardas dos chefes, dos sacerdotes e fariseus, e chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e perguntou a eles: quem é que vocês estão procurando? Eles responderam: Jesus de Nazaré. Jesus disse: sou eu. Judas, que estava traindo Jesus, também estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus perguntou de novo: quem é que vocês estão procurando? Eles responderam: Jesus de Nazaré. Jesus falou: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe os outros ir embora. Era para se cumprir a escritura que diz: não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro tinha uma espada, desembainhou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então a tropa, o comandante e os guardas das autoridades dos judeus prenderam e amarraram Jesus. A primeira coisa que fizeram foi levar Jesus até Anás, que era o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Caifás é aquele que tinha dado um conselho aos judeus: é preciso que um homem morra pelo povo. Versículo 15.
Pedro nega ser discípulo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a porteira e levou Pedro para dentro. A empregada, que tomava conta da porta, perguntou a Pedro: Você não é também um dos discípulos desse homem? Pedro disse: Eu não. Os empregados e os guardas estavam fazendo uma fogueira para se esquentar, porque fazia frio. Pedro ficou se esquentando junto com eles. Versículo 19. Testemunho de Jesus diante do poder religioso. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. E Jesus respondeu: Eu falei às claras para o mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei nada escondido. Por que você me interroga? Pergunte aos que ouviram o que eu lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que estavam aí deu uma bofetada em Jesus e disse: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: Se falei mal, mostre o que há de mal. Mas se falei bem, por que você bate em mim? Então Anás mandou Jesus amarrado para o sumo sacerdote Caifás. Versículo 25. Pedro confirma sua negação. Simão Pedro ainda estava lá fora, se esquentando. Perguntaram a ele: Você também não é um dos discípulos dele? Pedro negou: Eu não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, disse: Por acaso eu não vi você no jardim com ele? Pedro negou de novo, e na mesma hora o galo cantou. Versículo 28. Jesus entregue ao poder romano. De Caifás levaram Jesus para o palácio do governador. Era de manhã, mas eles não entregaram no palácio, pois não queriam ficar impuros para poderem comer a ceia pascual. Então Pilatos saiu para fora e conversou com eles. Que acusação vocês apresentam contra esse homem? Eles responderam: Se ele não fosse malfeitor, não o teríamos trazido até aqui. Pilatos disse: Encarreguem-se vocês mesmos de julgá-lo, conforme a lei de vocês. Os judeus responderam: Não temos permissão de condenar ninguém à morte. Era para se cumprir o que Jesus tinha dito, significando o tipo de morte com que ele deveria morrer. Versículo 33. A realeza de Jesus. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você diz isso por si mesmo. Você diz isso por si mesmo ou foram outros que lhe disseram isso ao meu respeito? Pilatos falou: Por acaso eu sou judeu? O teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam
para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está com a verdade ouve a minha voz. Pilatos disse: O que é a verdade? A opção pela violência. Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro das autoridades dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Contudo, existe um costume entre vocês, que eu lhes solte alguém na Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então eles começaram a gritar de novo: Ele não, solte Barrabás. Barrabás era um bandido. Amém. Eu acabo de ler então o capítulo 18 para a glória de Deus. E este capítulo está nos ensinando a respeito do início de Gênesis, né? Mas antes de fazer o comentário, eu quero mais uma vez agradecer a Deus e pedir que Ele venha iluminar nossa mente, que venha nos dar revelação da palavra dEle, para que nós possamos compreender esta palavra de acordo com o ensinamento do Espírito Santo. Amém? Aqui, Senhor, eu concluo e te peço, vem, Senhor, vem sobre cada um de nós e nos dá a palavra revelada. E nós já te agradecemos por tudo. Amém. Então, queridos, neste capítulo 18, nós podemos meditar, conforme João escreveu, desde o versículo 1 ao 14, quando ele diz que Jesus se entrega livremente. Ele está nos ensinando que nós podemos relembrar, né, a respeito do jardim. O jardim, ele recorda o paraíso do Gênesis, né, de onde o homem tinha sido expulso, e Jesus entra no jardim para enfrentar e derrotar a serpente. E a serpente nós sabemos que é o símbolo do mal, né, que oprime e mata o homem. Então, no início dessa leitura, né, quando eu li lá no versículo que tendo dito aquelas coisas, e Jesus, né, no capítulo anterior, ele ora para Deus cuidar daqueles que o próprio Deus deu a eles. Então a palavra nos diz que tendo dito isso, Jesus saiu com os seus discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron, onde havia um jardim. Então, João está nos mostrando aqui que esse jardim que Jesus entrou recorda, né, o paraíso do Gênesis, de onde o homem tinha sido expulso, né? Então, Jesus entra no jardim para enfrentar e derrotar a serpente, que a serpente é um símbolo do mal que oprimiu e que mata e oprime ainda os homens. Então, João nos diz que ninguém tem poder para prender Jesus ou para defendê-lo. Ele é preso porque entrega-se livremente à própria vida, cumprindo ali até o fim a missão, né, pelo qual o Pai, o nosso Deus, lhe confiou. Então, João, ele nos ensina a respeito disso. Então, meditando ainda do versículo 15, onde Pedro, né, ele nega ser discípulo, João vai nos dizer que o testemunho dado por Jesus está entre as negações de Pedro. Há um contraste de atitudes, porque o testemunho dado
por Jesus está entre as negações de Pedro. Então, há um contraste de atitudes, certo? Aqui, antes, Pedro usara a violência e Jesus se entregara livremente. Então, esse é um contraste. Pedro usou a violência, mas Jesus entrega-se livremente, sem luta, sem confusão. E agora Jesus, corajosamente, dá testemunho diante das autoridades. Não negou nada, né? Sem negar nada, sem nada negar da sua atividade anterior. Pedro, ao contrário, ele nega covardemente a sua condição de discípulo e também nega o seu passado de adesão a Jesus. Jesus terminou o tempo da sua atividade terrestre. Agora, o seu testemunho, o testemunho de Jesus, deve ser continuado pelos seus seguidores. Então, por isso que João mostra que houve esse contraste. Mas a gente continua a leitura, né? E a gente medita agora do versículo 28 ao 32, quando Jesus entregue ao poder romano. Então, ali, João nos ensina que os representantes do poder religioso, no caso ali o poder romano, e do poder político, eles se encontram para resolver o caso de Jesus de Nazaré. Eles ali representando o poder religioso e o poder político, eles se reúnem, se encontram para resolver o caso Jesus de Nazaré. Então, João nos diz que esse período aqui era a véspera da Páscoa, que era a festa da libertação, né? Transformada agora em mero rito. Aquilo que era a festa, agora ela é transformada em um rito. As autoridades dos judeus, conforme foi lido, eles decidiram a morte de Jesus. Como que eles decidiram a morte de Jesus? Eles querem apenas, né, que Pilatos aprove a decisão deles, porque segundo os costumes deles, eles não tinham autoridade de condenar ninguém à morte. Então, o que eles queriam era apenas que Pilatos confirmasse a morte de Jesus. Então, aqui eles decidem, né, as autoridades dos judeus, eles já decidiram a morte de Jesus. Então, eles querem apenas a aprovação de Pilatos. E nós continuamos lendo do versículo 33, né, que aqui a palavra chama de a realeza de Jesus. Quando ali Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus para perguntar: tu és o rei dos judeus? Então aqui João, ele nos ensina que Jesus confirma que é rei. Sua realeza, porém, não é semelhante à dos poderosos deste mundo. Ou seja, Jesus confirma que é rei, mas não na espécie dos reis daqui deste mundo. Então, estes exploram, né, estes reis deste mundo, eles exploram, eles oprimem o povo, eles enganam, né, com um sistema de ideias para esconder a sua própria ação. O mundo da mentira. Jesus, então, ao contrário, ele afirma, sim, que ele é o rei, mas é o rei, aquele rei que dá a vida, trazendo aos homens o conhecimento do verdadeiro Deus e do verdadeiro homem. Então, há uma diferença. Mas o Senhor Jesus também, conforme foi lido, ele fala do seu reino.
que o seu reino é o reino da verdade, onde a exploração dá lugar à partilha e a opressão dá lugar à fraternidade. Amém? Então, esta é uma palavra de vida, é uma palavra de esperança para todos nós. Mas eu quero ainda concluir o comentário da leitura aqui quando eles, escolheram Barrabás. A leitura ainda vai nos dizer que Pilatos, entrou no palácio e ali perguntaram para eles que, de acordo com os costumes deles, eles libertavam um prisioneiro. Então, ali, como vocês ouviram, eles preferiram Barrabás. E a palavra está dizendo aqui que Barrabás era um bandido. O bandido Barrabás, então, João vai nos ensinar que é um símbolo da violência que busca o poder. Barrabás significa isso. O bandido Barrabás, ele é símbolo da violência que busca o poder, que perpetua o modo de ser dos reinos deste mundo. As autoridades preferem Barrabás porque a pessoa de Jesus põe em risco os reinos deste mundo. Amém? Então, aqui eu concluo, para a glória de Deus, esta leitura do capítulo 18, que o Espírito Santo possa falar claramente aos corações e que nós venhamos continuar ouvindo e crescendo. Seja muito bem-vindo, ouça, medite, quando você estiver aí no seu silêncio ou precisando, quer ouvir algo que é edificante, que é transformador, você está no lugar certo, Nós devemos nos alimentar de coisas boas, alimentos saudáveis, e aqui é uma palavra de vida para todos nós. Continue ouvindo, continue aqui conosco, meditando e aprendendo, crescendo, mas também encaminha para quem você acredita que estas leituras podem ser uma bênção na vida delas. Dá aí o seu joinha, compartilhe, e assim você está ajudando o Evangelho, essas leituras, a alcançar outras vidas. Pai Santo e amado, eu te agradeço, meu Deus, por este momento, te agradeço por esta pessoa que está ouvindo, te agradeço por aquelas que já estão comigo antes mesmo deste canal ser criado, elas que foram a minha inspiração e o Senhor sabe de quem eu os falo. Muito obrigada, Senhor, por este momento, por estar presente no meio de nós. Encha, Senhor, a nossa vida com a Tua presença e assim nós vamos fluindo, alegres, porque estamos com Jesus. Obrigada, Santo Espírito de Deus, assim eu te louvo e te agradeço. Amém e amém.